Olá, hoje eu estou aqui para falar a respeito dos atendimentos infantis, das maiores queixas que eu tenho tido aqui no consultório e como é que eu tenho lidado aí com as crianças e com as famílias diante dessas adversidades e dessas questões emocionais que têm abalado as crianças e as famílias. Bom, recorrentemente eu tenho recebido crianças aqui com problema de comportamento, estão agressivas ou estão, muito opositoras, enfim. E eu tenho reparado que a maioria desse público são crianças que assistem muito YouTube, que tem o hábito de utilizar bastante o celular, utilizar bastante a televisão ou o YouTube na televisão, né? Então, assim, as crianças, elas perderam um pouco essa questão do brincar, a questão mais lúdica, né, dos brinquedos mais simples. Então, é tudo muito elaborado, a questão digital tá muito forte aí para as famílias e para as crianças, né? É claro, ninguém tá falando que a gente precisa ser radical, tirar tudo da criança, não é isso, tá? Mas a gente precisa sim limitar, a gente precisa sim colocar limites, né? Então toda criança ela precisa de rotina, né? Então a rotina é muito importante para a criança, deixa ela segura, faz com que ela saiba o que é que vai acontecer no dia dela. Então ela sabe o horário do banho, ela sabe o horário de dormir, ela sabe o horário de acordar. O horário de mexer no celular ou no tablet também é um horário controlado. Então ela sabe que naquele dia ela pode mexer no tablet das 7 às 8 da noite, né? E no fim de semana ela tem um pouco mais de tempo, então ela pode ficar 2 horas de manhã no celular ou no tablet e 2 horas à tarde, um exemplo. Então, assim, precisa ser limitado essa utilização de aparelhos eletrônicos, tá? E não só isso, claro, a gente precisa principalmente assistir, ver quem são esses YouTubers que as crianças assistem, né? Então, eu tenho tido algumas referências do que as crianças têm gostado, eu tenho assistido e tenho visto, né, o quanto pode ser positivo ou negativo essas influências para essas crianças. Então, tem um YouTuber muito famoso aí, acho que para quem é mãe de crianças aí numa faixa etária de 5 até seus 10 anos deve conhecer o Lucas Neto. Então é um youtuber que fala muito alto, então em vários momentos ele grita, ele joga as coisas em todo momento, então ele joga, ele grita, ele tem atitudes que as crianças olhando aquilo e vendo ele e achando ele interessante, tendo ele como referência, vão replicar isso em casa, né? Então a criança de repente joga os brinquedos, ou ela joga as roupas, ou ela grita de uma forma estranha, né, que não é o normal dela. Então assim, fiquem muito atentos aos vídeos que os seus filhos assistem. Seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, porque isso interfere diretamente, principalmente se a gente falar nessa fase aí de primeira infância, que é uma fase de formação de caráter, uma fase de absorver tudo, uma fase de identidade, onde a criança está descobrindo quem ela é, quem são as referências dela. Então, assim, é muito importante que os pais e responsáveis tenham aí total consciência do que essas crianças estão assistindo, tá? Então, hoje o meu recado fica aí para esse alerta, para essa atenção. Eu tenho pacientes aqui que eu tive uma conversa bem franca com os pais e falei, olha, este conteúdo não é indicado para o seu filho, né? Esses comportamentos que o seu filho está tendo têm relação direta com essa situação aqui, desses vídeos e dessa pessoa que o seu filho está assistindo. A mãe, muito parceira, né, no processo terapêutico do filho, optou por tirar o acesso do filho para esse youtuber, para essa pessoa, e a criança melhorou assim 60% do comportamento da criança melhorou. Então, em uma semana a criança esbravejou, reclamou, achou ruim, etc. Na segunda semana a criança já não lembrava mais, já não pedia mais e já estava com outra atitude, com outro comportamento. Então, assim, vejam só, a criança, ela se torna, ou ela é, ou ela faz aquilo que a gente proporciona para ela, né? O meio que ela vive. Então, se ela vive no meio de gritaria, de barulho, de pessoas, né, que deixam tudo bagunçado, essa é a referência que ela tem. Então, ela sempre vai achar que aquilo é o correto. Então, ela, de repente, tem referências muito boas em casa, mas ela assiste esses milhares de vídeos
onde os youtubers gritam ou fazem coisas absurdas, né? Elas vão achar que realmente é aquilo que elas querem ser, ou é aquilo que elas querem fazer. Então, como é que você vai dizer para essa criança que não é bem assim, né? Então, a criança aprende pelo exemplo, ela aprende vendo. Então, nada melhor, nada mais palpável para a criança do que olhar e pensar, ah, eu tenho que agir assim. Se eu fizer assim, é a maneira correta, é como meus pais fazem, é como meus irmãos fazem, é como meus avós fazem, tá? Então, por hoje é isso e eu espero poder ajudar aí cada vez mais no que diz respeito a atendimento infantil e orientação de pais, avós e familiares. Obrigada e até a próxima.